também. É o seguinte, está aparecendo para essa reunião está sendo gravada e se alguém não quiser aparecer, pode ficar com a câmera fechada, tá bom? Por favor, só cliquem aí. Bom, então, boa noite agora geral para todos, que eu estou vendo e que eu não estou vendo só os nomes. Esse é mais um Cine CEAF Nous. O Cine CEAF é tradicional há muitos anos, mas acho que desde 2019 a gente fez uma parceria, o Nous fez uma parceria, aí começou a pandemia, como acho que todos vocês, ficamos um pouco paralisados e depois resolvemos tentar o online, que funciona até com mais facilidade, com mais gente. Mas eu tenho muita saudade daquele cine que a gente ia lá, sentava na sala. Eu adoro cinema e gosto de estar sentada na sala escura, né? Assistindo, e depois tinha um lanche simpaticíssimo, e aí a gente voltava. Voltaremos. Só que provavelmente, né, Rosilda, como muitas coisas, a gente vai tentar os híbridos, porque facilita para algumas pessoas poder participar. Muito bem, então, o CEAF é conhecido, acho que de todas vocês, pelo tempo de existência e as atividades que faz. O NOUS, em São Paulo, é mais novo, bem mais novo. Ele existia no Rio desde 1994, mas em 2015 eu abri São Paulo, e um pouco depois o Rio fechou as atividades, então hoje o NOUS é São Paulo. E tem algumas atividades como clínica de terapia familiar, mediação, terapia comunitária, agora tem um núcleo de saúde mental com o curso, e um grupo de atendimento a litígio, que esse é no Rio de Janeiro, e online pode estar sempre com a gente. E esse Cine CEAF Nous, então, que começou em 2019, temos feito regularmente 2 vezes por semestre, né, Rosilda? E hoje nós estamos tendo o prazer de estar com a Denise. Fazia bastante tempo que eu não via a Denise, estava com saudades e fiquei pensando, Denise, para mim, tem alguns Cs. Curiosa, competente e tem um jeito caloroso. Então, é muito bom estar com ela e nós vamos aproveitar muito. Rosilda. Então, deixa eu falar brevemente do CEAF. Você falou do NOUS, eu vou contar rapidamente do CEAF. Bom, eu estou no Cine CEAF desde 2003, Helena, logo no começo, né? E a nossa parceria foi inaugurada dia 5 de dezembro de 2019 com o filme Ferrugem, lá no CEAF presencial. Isso. E o CEAF é uma ONG que atende também Centro de Assistência, Centro de Estudos e Assistência à Família, atende famílias e casais. Hoje tem atendimento individual também, tem mediação, tem a terapia comunitária, enfim, o CEAF cresceu, né? E eu convido vocês a darem uma olhada no site do NOUS e do CEAF para conhecer melhor, que tem muitos programas, muitos bons, ótimos programas, atendendo a comunidade de baixa renda. A Denise, bom, precisaria muito mais tempo para falar dela, mas brevemente eu vou seguir a mini bio que ela mandou, a mini biografia. Denise Mendes Gomes é psicóloga, é doutora em psicologia social e psicoterapeuta individual de casais e de família, formadora de terapeutas pelo Instituto Sistemas Humanos desde 2000, autora do livro Mitos Familiares, Memória e Ocultação, e é co-organizadora do livro Religiosidade e Psicoterapia. E realmente eu concordo com os 3 Cs que a Helena falou sobre a Denise. Agora com você. Muito obrigada, gente, pelo convite. Primeira coisa, queria agradecer muito a você, Rosilda, que me acompanhou, né, desde o convite até agora, em cada detalhe, em cada orientação, as minhas dúvidas. Então, queria te agradecer muito por esse acompanhamento.
e mesmo na escolha do filme, que foi tão difícil, né? Porque eu fui indicando algumas coisas, não foi dando, e aí a gente chegou nesse filme. Queria agradecer muito, Helena, pelo carinho sempre, e estou com saudade, viu, Helena? E queria agradecer a presença de vocês e contar para vocês que hoje eu escolhi uma porta de entrada para trabalhar aqui hoje, mas eu queria começar ouvindo um pouquinho a porta de entrada de cada um de vocês. Quem sentir no coração, quem tiver vontade de compartilhar com a gente, esse filme, que porta de entrada abriu dentro de você? Vou tirar daqui, tá? Pronto. Alguém gostaria de contar para a gente ver assim, como é que esse filme tocou cada um aqui? Eu vou falar, Denise, que a porta de entrada, se eu tiver que escolher uma palavra, é dúvida. A princípio, assim, na primeira cena, né, recolhendo os pertences dela para a saída, e depois aparece como aconteceu o assassinato, eu fiquei, a primeira sensação assim foi de dúvida, né? O que será que aconteceu? O que levou? Como as coisas foram conduzidas? Como chegou a esse assassinato? Eu fiquei, a primeira foi impactante, assim, não me convidou de cara esse filme, não é aquele filme que já começa a falar, né? Não fiquei assim animada, mas a dúvida me prendeu. E eu fui gostando e fui acompanhando essa trajetória dura dela e triste, né? O carimbo que a pessoa leva quando sai de uma prisão, né? Parece que todas as portas se fecham, Uhum. né? Será mesmo que ela era uma pessoa perigosa, né? Enfim, eu vou parar por aí, mas a porta de entrada foi a dúvida para mim. Legal, obrigada. Quando você falou porta de entrada, Denise, eu não achei nenhuma. Por quê? Porque o filme foi me convidando, né, a ver o que eu via, e cenas muito duras, de uma mulher muito dura, né? Impetuosa, raivosa, e com 20 anos de cadeia, que a gente sabe que não é uma escola para outras coisas. E sempre procurando a irmã. Quando o filme acaba, quando a irmã a irmã reconhece a outra mulher que o filme inteiro não mostrou. Então, foi uma porta de entrada que chegou no fim para eu rever o filme inteiro. Legal. Eu tive uma sensação de pesadelo, angústia, desespero, foi o que me passou. Denise, Oi. é, a porta de entrada, acho que é angústia. Como é difícil você se olhar, como para mim foi muito dolorido, né? A dificuldade dela ser vista além do rótulo, né? De 20 anos na prisão, esse rótulo ficou colado, né? E como foi difícil ela poder ser vista para além disso, né? Então foi muito angustiante. E, e que é algo que é tão comum de acontecer, né? Não só quando a gente sai da cadeia, mas tantas outras situações tão corriqueiras até. Como é difícil ser visto além do rótulo, além dos erros que a gente pode cometer, que nós somos além dos erros, inclusive, né? Uhum. Somos muito mais. Obrigada, Eli.
Não sei se tem alguém com a mão levantada. Eu, Visita, depois eu falo. Não, eu assisti o filme agora há pouco, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o sentimento de raiva que percorre em muitas horas, né? Inclusive aquele irmão mais gordinho que fica insuflando o outro irmão para ficar com raiva da Ruth, né? E porque ele queria ficar com a mulher dele. Então, como vão desencadeando essas raivas e contaminando o ambiente, contaminando, e tem horas que isso se dilui um pouco em algumas ocasiões, depois eu falo, mas o sentimento de raiva, assim, foi muito forte para mim. Eu não estou conseguindo ver sem mão levantada, eu estou dirigindo, mas eu queria falar que acho que a minha porta de entrada, bom, foi um certo suspense, mas o que eu achei muito incrível foi a força dela e de nunca desistir, e me chamou a atenção as múltiplas histórias, por trás das histórias. Aquela cena dela no restaurante com o rapaz, e ele sai, depois que ela fala que ela era né, tinha sido uma presidiária, e ela não entende, porque ele também tinha sido, e tinha uma norma que era dela não ter contato com uma pessoa que tinha cometido algum crime. Então, me fez pensar muito, né, nos julgamentos que a gente faz, no quanto que tem muitas coisas, né, muitas histórias por trás das histórias. E uma outra cena foi ela ter protegido a irmã, porque eu entendi que foi a irmã que atirou, né, no sargento, e ela assumiu a culpa e pagou a pena, né, de 20 anos pela irmã. E a relação fraterna, assim, que me chama sempre muito nos filmes, me toca muito. Então, eu achei essa cena linda da proteção dela e do cuidado com a irmã. Foi isso. Obrigada. Cecília? Eu acho que várias dessas sensações e também acho que me tocaram, mas eu queria ressaltar um aspecto da visibilidade negativa e da invisibilidade social e da solidão associada a isso. Eu acho que isso ficou muito presente para mim ao longo da história, em vários momentos, né? Em várias camadas das relações ali também. O que me impactou bastante foi o pré-julgamento mesmo. E ela não conseguia, às vezes, contar, até para o casal que tinha adotado a sua irmã, não tinha um diálogo, ela não conseguia falar, porque ela já vinha com rótulo mesmo. Então, tinha esse pré-julgamento que fazia com que ela não conseguisse abrir portas para que ela narrasse, né? E contasse a sua história. Isso me chamou muita atenção. Foi bem impactante também. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Muito prazer em revê-la, saudades, viu? Entre outras aqui, Adriana, Tereza, Lelê, beijos. Fiquei muito impactada com o filme, me tocou muito, né? Haja visto o meu dever de ofício, e quanto isso me toca, as pessoas desejarem uma oportunidade e uma sociedade, a sociedade ser tão cruel, né? Tão condenatória e fica julgando, né? Ela já vem com aquele estigma de que era uma condenada, né? E a todo momento ser lembrada disso, fazendo com que ela não avançasse, né? Ela era realmente uma mulher muito insistente, perseverante e continuou. O filme é muito lindo e eu acho que traz muitas reflexões para a gente, né?
Lindo, lindo. Obrigada. Regina, quer falar? Olá. Espera aí. Diógenes? Não? Denise. Oi, Denise. Oi, Diógenes. Tudo bem? Tudo Não, bem, ela não, Denise? ela não está te vendo. Ela não está Paulo. me vendo? Não. Ah, sim. Ali. Ah, ela viu, ouviu você. Ouvi. Eu pedi para as pessoas colocarem as portas de entrada para essa história, se mais alguém gostaria de falar. Então, eu vou começar a compartilhar a minha porta de entrada com vocês, que é uma porta de entrada um pouco diferente, assim, acho que ninguém falou disso. Na verdade, eu fiquei com duas questões muito sérias, né, nesse filme. A primeira foi a memória, né? Eu me liguei na maneira como a memória opera em situações traumáticas, né? Então a gente vai vendo que o filme ele é tudo entrecortado, né? De cenas aqui, do passado, cenas de vários contextos diversos, e a gente vai ficando um pouco confuso com a maneira como essa história é narrada. E essa confusão, é isso que eu vou convidar vocês para refletir um pouco hoje, é como é que é realmente que acontece a memorização e a lembrança e a construção de uma narrativa em contextos de trauma, convidando aqui para conversar com a gente o Boris Cyrulnik, tá? A minha segunda porta de entrada é uma porta de entrada inusitada, eu acho, que eu fiquei com uma cena que não aconteceu. Aquela cena da invasão da casa, né, onde tudo acontece, que tem o representante do banco, tem lá as pessoas, os engenheiros, né, o pessoal da engenharia que ia reformar a casa, a polícia, e todo mundo ameaçando ela e falando para ela sair. Quer dizer, como é que esse acidente, né, foi construído? E eu fiquei imaginando uma conversa entre essas pessoas com a Ruth, e eu convidaria talvez um defensor público, uma assistente social, para a gente fazer, eu tinha imaginado a gente fazer aqui essa conversa, né? Uma conversa possível. Oi? Ai, desculpa. Achei que alguém tinha dito alguma coisa. Dá licença, Denise, eu vou pedir para quem não Não tirei, estiver saiu sozinho. de fecharem os microfones, por favor. Então, eu tinha imaginado essa conversa, né? Onde as soluções pudessem ser buscadas e ela não precisasse se sentir tão acuada, né? Claro que quando a gente descobre que foi um acidente de uma criança que pegou a arma, por estar num contexto de violência já, né? O pai tinha se matado com aquela arma, pelo que eu entendi no filme. Então, eu fiquei muito ligada, minha porta de entrada a partir dali foi a Catherine, né? A menina que, no seu parto, a mãe faleceu, foi criada pela irmã, o pai ficou muito deprimido, pelo que parece, acabou não dando conta, a irmã mais velha não conseguiu ir para a escola, o pai se matou, perderam a hipoteca da casa. Estou contando a história que eu vi, tá? Não sei se todo mundo viu a mesma história, porque exatamente, né, é uma colcha de retalhos que cada um vai juntando assim, né? E essa menina foi
de uma hora para outra, afastada dessa mãe, né, que era a irmã dela, e dessa cuidadora, e ela, não sabemos quanto tempo ela ficou aguardando para ser adotada, e ela depois adotou essa outra família. A gente vê que ela realmente adotou essa outra família, além de ter sido adotada, e conseguiu construir uma vida ali. E ter habilidades, desenvolver habilidades e ter alegria. Então, a gente viu que ela realmente conseguiu fazer isso. Só que tem uma coisa que acontece, essa criança não dormia. E essa adolescente e essa jovem adulta também não dormem, né? Essa menina, ela tinha um sintoma, uma insônia, ela tinha pesadelos, ela acordava com esses pesadelos, que era a forma dessa memória voltar para a vida dela. Por outro lado, a Ruth, ela, eu imagino que ela apanhou muito na cadeia, né? Como ela matou um policial, a gente sabe como as pessoas são tratadas, ela foi embrutecendo, né? Ela foi realmente embrutecendo pela condição que ela acabou passando por causa de tudo isso. Mas eu queria pôr foco no trabalho da memória, tá? Então, eu vou convidar vocês a acompanhar. Posso compartilhar a tela? Ou vocês preferem que eu fale? Sim, pode compartilhar. Tá. Então, vai ser rapidinho, tá, gente? Aqui é só a ficha técnica. A gente já passeou aqui pelas portas de entrada. Escondi um pouquinho mais. Pronto. Então, a minha porta de entrada vai ser o trabalho da memória. Qual é o caminho das lembranças e dos esquecimentos depois do trauma? Então, o livro que eu mais me baseei se chama Corra, A Vida Te Chama, do Boris Cyrulnik. É um livro lindo, autobiográfico. Ele escreveu aos 80 anos, mais ou menos, e ele, pela primeira vez, ele narra a história dele, que foi um sobrevivente da Primeira Guerra, um judeu na França, que teve que se esconder para poder sobreviver e passou por várias situações que são narradas. E ele, a partir das histórias que ele foi vivendo e da maneira como também a memória dele foi procedendo, né? Ele vai trazendo para a gente a experiência dele e as pesquisas científicas. Ele é um neuropsiquiatra infantil e psicanalista, então ele é uma pessoa que traz muita informação, muita pesquisa, que é o que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho. Então, na memória sadia, a representação de si conta a maneira de viver que nos permite ser felizes. Na memória traumática, um rompimento insensato fixa a imagem passada e embaralha o pensamento. Então, esse jeito do filme ser é que ele foi me convidando para esse embaralhamento do pensamento, né? Para olhar para isso. E esse rompimento insensato, eu acho que é uma palavra importante que eu destaquei aqui, porque a insensatez significa que aquilo não faz o menor sentido para aquela pessoa que experimenta, que passa por aquele rompimento. E mais do que não fazer sentido, ele parece insano, ele parece algo que desorganiza. Então, quando você passa por um trauma, e esse trauma pode ser um período, né, de tempo vivido sob violência, sob abuso, sob isolamento, você pode-se viver ao preço de uma interdição de dizer, que é uma amputação de si.
Então, por muito tempo, aí a gente vai ver um pouco como é difícil falar sobre o que se viveu, né? Como isso depende de quem vai ouvir profundamente. Faça silêncio apenas sobre um tema específico. O restante da pessoa expressa-se com naturalidade. Então, essa cisão, ela pode ser observada em muitas pessoas que a gente atende, né? Então, a pessoa tem uma vida, ela pode até casar, ter filhos, ter uma profissão, estuda, ela vai bem, né? Mas tem um aspecto da vida que fica enquistado, fica separado. Ele é interditado. Quando as crianças abandonadas fazem um relato de sua vida, seus longos buracos de memória correspondem muitas vezes a períodos de isolamento. Esse isolamento pode ser porque ela ficou sozinha, mas muitas vezes é porque ela se isolou. Ela internalizou a sua dor, a sua tristeza, o seu trauma, e ela vive encasulada, está dentro de um casulo. E as memórias, elas não são registradas da mesma maneira, ficam buracos. A lembrança é uma memória de um tipo especial. Eu vou buscar no meu passado as imagens e as palavras que compõem o roteiro que me representa. Então, nós temos lembranças, né, da nossa infância. A gente vai lá e busca essas lembranças. E a gente cria uma narrativa a partir disso. Fazer um relato da própria vida não é, em absoluto, expor um encadeamento de acontecimentos. É organizar as lembranças a fim de pôr ordem na representação do que nos aconteceu. E, ao mesmo tempo, modificar o mundo mental daquele que escuta. Então, muitas vezes, dependendo das experiências que a gente teve, a gente teme compartilhar uma narrativa da nossa vida, porque a gente não sabe como isso vai afetar quem escuta. O sentimento que vivenciamos depois de um relato de si depende das reações do outro. O que você vai fazer com o que eu te disse? Vai me matar? Vai me ridicularizar? Me ignorar? Me abandonar? Me ajudar? Ou me admirar? Aquele que se cala e escuta participa do relato daquele que fala. E participa em vários níveis. E o primeiro nível está dentro de quem fala, que é essa projeção, essa imaginação, essa expectativa criada em relação a esse ouvinte, a esse interlocutor, de qual vai ser o lugar que ele vai dar para a minha fala. Como ele vai me ouvir. E que lugar ele vai me dar após ouvir a minha narrativa. Então, quando a minha história é muito dramática, quando eu tenho vergonha de ter passado pelo que eu passei e ter sobrevivido, e ter uma vida normal depois de tudo que eu vivi, é muito complicado imaginar qual vai ser a diferença que isso vai fazer naquela pessoa que me escuta. E aquela cena que vocês citaram, né? Quando ela conta para aquele paquera, para aquela pessoa que estava interessada nela, que ela, a Bel, né, que trouxe essa cena, o que ela tinha passado, e ela tem uma resposta que para ela pareceu uma negativa, assim, isso é insuportável, isso é inaceitável, né? Ela se sentiu abandonada e rejeitada. Então, isso, né,
fez desmoronar. A gente viu a emoção dela, pela primeira vez ela chorou, eu acho, né? E ela chorou muito sentida. E porque ela contava com aquela escuta, né? Ela achou que ali era um ambiente seguro, que talvez ele pudesse acolhê-la. E aí a gente se pergunta como que uma criança de 5 anos pode atirar com uma espingarda e acertar o alvo, né? Eu não sei se vocês ficaram com essa pergunta, mas agora eu estou trazendo essa pergunta porque existe algo que acontece em contextos de extremo perigo à sobrevivência, que mesmo crianças são capazes de fazer coisas que normalmente não seriam capazes de fazer para poder sobreviver. Em períodos de luta pela sobrevivência, é preciso ser rápido, decidir, mesmo sem compreender. Passar ao ato em vez de mentalizar. E isso vale para como as coisas vão ficando sedimentadas na memória. O processo de memória aqui não é possível, porque não houve mentalização, não houve um registro antes de partir para o ato, não houve uma compreensão. Não sei se você se lembra, mas assim que ela atira, ela desmaia, ela perde a consciência. Então, eu achei interessante porque no filme isso vai aparecendo, né, de uma maneira... por isso que eu fui lembrando, né, eu fui me conectando com esses registros da memória em situações assim de luta pela sobrevivência. Ouve-se uma informação inquietante a qual se reage no mesmo instante. Então, ela escutou, se você vier, eu atiro, não entre aqui, eu não vou me afastar dela. Ela ouve algumas frases que a irmã está falando ao telefone, com as pessoas que estão invadindo a casa, e estão avisando que vão tirá-las da casa naquele momento, e diante dessa ameaça, aquilo que ela escuta, ela parte para um ato que ela não sabia nem o que era e nem sabia as consequências. Pode-se resolver um problema sem verdadeiramente compreendê-lo. E sem conhecer as suas consequências. Sem emoção, sem mentalização, a frieza e a ação bastam para tornar a criança forte naquele momento. Capaz de coisas inimagináveis. A esse processo, Boris Cyrulnik dá o nome de coping. O coping permite o enfrentamento da provação no momento em que ela se apresenta. A criança desafia a tragédia com sua pequena personalidade já construída. Então, é Sansão e Golias, né? Então, é aquela criança que diante de um fato aterrorizante, de um fato gigantesco diante dela, uma tragédia gigante, ela enfrenta aquela situação. O coping é sincrônico aos acontecimentos traumáticos. É o que permite sobreviver, é a maneira como se lida na situação. Então, ele vai relacionar o coping e a resiliência. Então, eu trouxe aqui essa diferença, né, entre o coping, que acontece na lida com o problema, e a resiliência. Por exemplo, estou lembrando de uma menina que as duas meninas, elas sofriam muita violência, os 4 filhos, e as 2 meninas passaram a ser abusadas pelo pai. E uma delas, e elas apanhavam muito, não era pouco. Era uma violência brutal, assim. E uma delas teve a coragem de procurar uma tia, contar o que estava acontecendo, e depois ir na delegacia, e da delegacia falaram que ela tinha que estar na situação para que eles pudessem pegar em flagrante. Então, depois de tudo que ela fez, ela ainda teve que se expor novamente àquela situação. Porque foi assim que a polícia orientou. Mas foi resolvido, né? No final das contas. Mas, assim, uma menina de 13 anos que faz tudo isso, né? Sob o medo que ela tinha, foi uma coisa, assim, muito impressionante.
que eu vi acontecer, né? Isso é o coping. Só se pode falar de resiliência no pós-golpe, alguns anos depois, quando a criança tiver que enfrentar na memória a representação do que ela sofreu. Então, isso vai levar um tempo, porque só quando a criança consegue entender o que ela viveu, consegue realmente mentalizar sobre aquilo, é que a gente vai começar a falar de processo de resiliência. Enfrenta-se a aprovação com o que se é e o que se tem naquele momento onde as coisas acontecem. E depois, repensando, procura-se compreender o que aconteceu para já não ficar confuso, para dominar a representação. Então, essa memória desordenada, desorganizada, ela cria uma confusão mental. Então, a memória, o trabalho da memória é esse trabalho de tentar, mas que rosto é aquele? Não, mas eu não, tem uma violência, por que eu estava chorando? Eu acordo, eu estou sempre chorando, mas eu estou no colo de alguém, tem alguém que me acolhe, mas quem é? O que aconteceu? Né? E essa confusão permanece, acordando ela à noite, mas não permite que ela faça uma representação do que ela viveu. O acontecimento trágico é inscrito em um relato de si, aqui a resiliência, para dar a ele um sentido e para tomar um novo caminho de vida. Só então se pode falar de resiliência, quando a gente pode dar um sentido para aquilo que foi vivido, mesmo que seja um sentido trágico. Calar-se é fazer-se cúmplice dos malfeitores, mas falar é denunciar a própria intimidade, desnudar-se. A Raquel Rosenblum, ela traz uma ideia de que a gente pode morrer de dizer. Isso é algo que a gente observa muito em narrativas de situações de violências sofridas muito desumanas, muito brutais. As pessoas preferem não falar, porque falar é reviver. Então, se não dizer é uma mentira, ou, né, ou é uma ocultação, dizer é um sofrimento que às vezes é insuportável. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque há o testemunho de quem diz e há o testemunho de quem escuta. E quem escuta pode testemunhar a necessidade do silêncio, pode testemunhar a impossibilidade da palavra, a necessidade do silêncio. E aí, nessas situações, a gente vai sempre ter que enfrentar algumas perguntas. O que morreu? O que não é possível renascer? Como conviver com o que não é possível renascer? Eu acho que eu vou parar por aqui. E queria convidar vocês agora para contarem um pouco para mim, assim, né, como é que vocês foram escutando essa reflexão e como é que vocês juntam isso com a experiência que vocês tiveram com o filme. Visita? Pode falar, Besita. É que ela não está conseguindo desmutar. Pronto. Primeiro, eu queria parabenizá-la. Eu achei uma coisa extraordinária sua fala e fez muito sentido de tudo que você estava falando, da memória, dos traumas, e a gente vai
lembrando do filme, de todas essas horas que você foi mencionando, meio teoricamente, mas vivenciando tudo que você falou, né? E deu também uma, assim, elucidação de coisas que aconteceram no filme, que talvez a gente não tivesse essa possibilidade de entender tão profundamente cada coisa, né? Que foi acontecendo. Tem outras coisas depois para falar. Obrigada, Rosita. Denise, Bom, você nos deu um presente. O filme provocou em mim, mas parece que também um pouco em outras pessoas que falaram, esse viver na confusão. Eu me lembrei de um outro filme que chama Meu Pai, que até a metade do filme a gente não entende nada, porque ele fala minha filha, mas a filha não tinha morrido, mas meu não sei o quê. Aí que você percebe que o filme, a câmera é o homem demente, velho, atrapalhado. E aí não tem desse tipo, aquele até você fala, ah, bom, não tem um ah, bom nesse filme. Então, você ofereceu um caminho para a gente reler o filme de uma maneira muito forte. Eu acho que eu conheci o Boris Cyrulnik através de você há muito tempo, né? E gosto muito e acho muito impressionante a trajetória, o que ele conta. E você ofereceu isso para nós. Para mim foi assim, você, Helena, não precisa ficar tão aflita. Você lembra que eu falei do filme que tem raiva o filme inteiro, né? Mas não é que eu fiquei dizendo, nossa, ela é raivosa. Eu fiquei acompanhando uma pessoa que sai da cadeia depois de 20 anos e que tem reações muito fortes e que está acostumada a usar a mão com facilidade para se livrar, para não sei o quê. E de susto em susto, a gente vai. Então, eu tenho vontade de assistir o filme de novo com o que você ofereceu para nós. Muito obrigada. Ai, que bom. Não sei se tem alguém inscrito. Isso que você falou, eu fiquei pensando, Denise, que uma das coisas que tinha me capturado também no filme era a história de resiliência dela e de como os dois trabalhos que ela encontra, né? Ela vai atrás e ela encontra um trabalho num lugar onde ela mostra que ela sabe fazer algo e que é construir, né? Que eu acho simbólico isso também. E construir uma cozinha para as pessoas que não têm teto. E ela mostra que sabe construir e ela é aceita por isso, né? Ela não precisa contar quem ela é. E o outro trabalho quer dizer, ela tem uma pessoa que a ajuda e que a acompanha, na realidade, inicialmente é a única pessoa que a acompanha, que é aquele parole officer, que eu não sei como é que chama em português isso, e que diz para ela, não se mete em encrenca, não faz isso, faz aquilo, dá o cartão daquela fábrica de embalar peixe, e faz a gente pensar, né, que pessoas que trabalham de madrugada nesses lugares para transformar algo, que fazem o que ninguém quer fazer, né, e que produzem algo que a gente consome. Eu acho que eu fiquei ligada no aspecto de construir, que é solitário, ela trabalha sozinha lá, e num outro em que ela está com outras pessoas, mas isso também não quer dizer que estejam juntos, e quanta resiliência tinha nisso, né? É o que temos e é o que eu vou fazer para sobreviver. Então, acho que quando você foi falando do trauma e da resiliência, me lembrei desses dois aspectos do filme que me tocaram muitíssimo também. Muito lindo. Muito lindo isso que você está trazendo, Cecília. Eu tive uma simpatia muito grande por ela, para falar a verdade, desde o começo.
eu não sabia o que tinha acontecido, né? Mas eu fiquei muito tocada pelo fato dela ser uma ex-presidiária que tinha cumprido pena por matar um policial e que, assim, não lembro que horas que aparece, né, as cenas, assim, do que tinha acontecido, mas desde o começo eu via que ela estava tentando proteger a irmã, né? Na cena, no começo eu achei que ela que tinha tirado, mas mesmo assim eu achava que se ela tinha feito isso era para proteger a irmã, porque ela não queria, né? Porque eu vi uma violência muito grande na maneira como a casa foi assaltada, né? Como ela e a irmã estavam sendo tratadas. E isso me tocou profundamente, assim, desde o começo. E já tendo perdido o pai, já tendo perdido a mãe, já estando sozinha com a menina, como que alguém representante da lei pode tratar duas meninas assim, né? Então, esse registro para mim dessa violência, e eram só homens lá fora, para mim, desde o começo eu fiquei muito tocada por ela, muito tocada. Eu não quero falar muito não, mas acho que tem um outro aspecto que me tocou muito, que é quem é que volta à cena do crime, né? Ela, digamos assim, volta para buscar algo e a gente não sabe o que ela está buscando. Acho que nem ela sabe, não sei. É voltar para um lugar da onde ela vinha, é voltar para quem eu era, voltar para da onde eu vim, voltar para a minha história. Eu achei isso muito bonito e muito corajoso, né? Acho que tem um elemento de coragem de enfrentar algo. E aí ela encontra duas pessoas que no final são as duas pessoas que mais a ajudam, né? Também, que é o advogado e a mulher dele que acaba ajudando no final, quer dizer, que é que desencadeia um movimento que evita que uma tragédia de novo aconteça, etc. Mas tem um elemento de proteção e de ajuda ali, de solidariedade também. Eu fiquei muito tocada com isso. Como é que nasce a solidariedade, né? Fiquei muito tocada com essas duas pessoas no filme, com o lugar que elas vão ocupando, né? Com dúvidas, com hesitação, com dilemas morais, com medo, né? Muito medo. O que significa você defender uma pessoa? Enfim, fiquei muito tocada com esse elemento de solidariedade que vai surgindo, né? De pouquinho, que vai contrapondo a violência e a vingança e todo o mal, digamos assim. Uhum. Oi, boa noite. Oh. Eu fico aqui pensando que um momento que mais me fez sentido no filme, né, que eu conectei com aquela chuva, aquela nuvem de pássaros, aquilo foi lindo, aquilo representava uma grande renovação e uma reconciliação, é como se o grupo pudesse fazer o seu comando, né, um comando de renovação. E na hora em que ela entra naquela situação em que ela precisa ressignificar aquilo que aconteceu anteriormente, que era a dor dela e a dor da irmã, ela protege aquela menina. E quando ela protege, eu tive uma sensação de um alívio indescritível, assim, um alívio de cumprir a missão. Eu reenquadrei algo que eu me condenei a vida inteira, porque ela ficou a vida inteira condenada, né? Pelos 20 anos de prisão e mais todos aqueles, sei lá, anteriores. Então, eu senti que isso foi a salvação dela, né? E o final poderia ser qualquer um, mas para mim foi muito interessante isso. Eu fiquei muito tocada mesmo, assim, né? De ela poder defender aquela menina. Ela defendeu a irmã, né? Naquela menina. Aquilo foi muito legal. Denise, eu adorei a forma como você conduziu, trazer o Boris Cyrulnik. Eu achei que foi assim extremamente enriquecedor. Foi muito, muito, muito bom ouvir e te acompanhar. Eu fiquei, além de várias coisas tudo que já foi falado,
me tocou, a princípio, assim, a solidão dela, né? Parece que a única coisa que a acompanhava era um desejo, o desejo de reencontrar a irmã, porque ela era só. E a primeira vez que ela se abre para falar dela, para contar dela, ela recebe depois uma surra, né? Porque o rapaz ficou confuso com o que ouviu, contou e a história se espalhou. Assim, impressionada também, porque ela não foi condenada só por ter matado, né? A princípio, condenada por ter matado alguém, por ter matado um xerife. E quando ela sai, aquela pessoa que o acompanha, aquele que é o que vai acompanhá-la e cuidar dela, tudo isso da condicional dela, ele diz: você vai ser sempre uma assassina de xerife, né? Esse carimbo que põe nas pessoas e parece que tatuou na pele e fica difícil de se desgrudar disso, fica quase que impossível, né? Se desgrudar disso, essa incapacidade de olhar diferente, né, para alguém. Assim, como uma frase, parece que quando ela fala para o rapaz, para o filho do xerife, que ela conta, meus pais morreram, e ele fala como é que é isso, ela diz, a vida continua, me parece que ela falou assim, sem dar importância, porque nem sabia quem era aquela pessoa, né? Falou. E uma frase solta, assim, sem nada, a consequência que teve, né? Porque gerou nele um ódio de dizer como ela pode dizer a vida continua. A partir disso, ele desejou se vingar. Até então, ele era o irmão que estava contemporizando, não, deixa a vida seguir, tudo isso. E aí, no final, quando ela diz, mas ela só tinha 5 anos, é quando denuncia, fica claro que não foi ela que matou, que ela protegeu a irmã, né? Primeiro ela fala, você faria a mesma coisa pelos seus filhos, e daí ela diz, ela só tinha 5 anos. Então, assim, essa frase saiu no desespero dela, que ela queria encontrar o advogado, né? Que era marido da mulher que não queria vê-la, queria que ela fosse embora, e ela solta isso no desespero. E naquela hora em que ela... E o peso que teve, que foi denunciou o que de fato aconteceu. E quando ela fala aleatoriamente, aí a vida continua. Como frases assim que saem de repente ou sem pensar, as consequências que tem depois, né? Eu fiquei pensando nisso, como o que a gente fala pode ter um peso muito grande e a gente não está nem pensando nisso, né? Enfim, esse filme, a sua apresentação me deu vontade de assistir pela terceira vez que eu já assisti. Eu tinha assistido logo que saiu, assisti ontem, e agora eu quero ver de novo, porque foi muito bonito como você apresentou, como você comentou, o que você trouxe. Acho que foi um presente, Denise. Muito obrigada. Obrigada. Olha, o Luiz está falando que chama agente de custódia, Agente em de português. custódia. Obrigada, Luiz. É Luiz Carlos, né? É. Meu colega. Denise, eu fiquei com essa, na sua apresentação, muito boa, aliás, parabéns. Eu também assisti o filme 2 vezes, tinha assistido há uns 15 dias, nem sabia que iria participar dessa roda de conversa. Aí, quando eu vi, fui ver o filme novamente, e muito bom, gostei bastante. As perguntas que você encerrou a sua apresentação, fiquei pensando muito nisso, né? O que morre e o que se pode renascer. Eu, no filme, pela a forma como ela é triste, ela é fria, um pouco agressiva, então eu fiquei pensando quantas coisas não morreram, né? Quantos sentimentos, porque você não vê em nenhum momento, pelo menos eu não percebi, um sorriso, uma alegria, mesmo no final, quando ela abraça a irmã, né? Eu fiquei esperando assim um sorriso, uma alegria, ela não expressou, não teve essa expressão. Então foram muitos sentimentos ali que morreram, né? Eu não vi renascer no filme. Será que é possível? Não sabemos. Fala, Marli.
Eu vou voltar para perguntar, para colocar algo que me veio agora, né? Na verdade, o que será que as duas irmãs estavam tão unidas para matar? Porque parece que elas mataram em defesa de algo que foi deixada por um pai, né? Eu não sei, era a casa do pai, mas aí no início do filme a casa já estava bem depauperada, e depois veio a toda aquela reconstrução, né, quando o advogado assume aquela casa e transforma aquela casa, quer dizer, tem um ensejo de ressignificar. E aí me ficou uma ideia de que isso pode ser a inquietação do filme, de que as duas mataram algo, realmente, aquela figura do pai, porque não se sabe por que aquele pai se mata. Para mim não ficou claro. Então, o que elas matam? Pensando no simbolismo da coisa, né? O que elas matam e que e ficou assim tão claro de que deveriam pagar por aquilo, né? Será que a gente está falando de matar mesmo ou é uma condição que o filme traz para que a gente possa pensar o que pode morrer, né? Num esquema familiar difícil, porque provavelmente ela não viveu situações muito agradáveis, né? Até porque a mãe tinha falecido e ficou sob a custódia desse pai que depois se mata. Qual seria o significado disso, né? Isso me perturba um pouco, porque eu acho que aí, se a gente percorrer esse caminho, talvez a gente vai entender por que tantas dores e sofrimento das duas, né? Das duas, uma se enclausura e a outra vai tocar piano, com toda aquela dor, né? Será que faz sentido isso? Eu vi uma família realmente desfeita, né? Assim, de uma maneira muito violenta. Duas órfãs que ficaram ali sem uma profissão, ela não tinha uma profissão, ela não tinha podido estudar para cuidar da irmã. E se bem que ela sabia carpintaria, ela já tinha feito esse, né? Ela já sabia, mas estava muito perdida, né? Eu senti, então acho que não sei se isso onde me tocou foi aqui, né? Como elas foram violentadas naquela cena, e foi não acho que foram elas, né? Acho que foi um acidente, acho realmente que foi um acidente. E eu acho que foi uma resposta insensata a uma situação insensata, né? Uma situação de violência, eu achei. E fico pensando quantas pessoas, né, já devem ter passado por esse tipo de situação sabe, são invadidos, né, sua casa é demolida, sua casa é derrubada, e você, né, não pode fazer nada. Você tem que ficar quieto olhando, né? Então, a gente vê que isso acontece muitas vezes, né? Em muitas favelas. Eu acompanhei a favela do Buraco Quente, eu fazia terapia comunitária lá, na época que eles foram construir a Roberto Marinho, e eles provocaram um incêndio criminoso na favela para eles saírem de lá. E simples assim, né? Eles estavam tentando negociar, o pessoal estava difícil de negociar, porque não queriam ir para a periferia da periferia da periferia, que era o que estava sendo oferecido para eles, usaram fogo. Então, e aí, o que se faz? Então, acho que respostas como essa podem acontecer, né? Porque a pessoa fica muito vulnerável. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu... Visita, você tinha levantado a mão?
Fechou. Fechou de novo. Abriu. A Tânia estava falando do sorriso e a Cecília falou da solidão dela. E eu acho que o último sorriso que ela deu foi quando ela estava, a irmã estava comendo aquele doce, que ela fez um carinho, sorria para a irmã. E quando a irmã disse o que aconteceu, ela percebeu que a irmã não tinha memória do que tinha acontecido. E dessa hora em diante, ela viveu na solidão, porque daí ela decidiu que ela ia sumir mesmo. Que um primeiro momento que ela falou alguma coisa, ela achava que a irmã ia se lembrar. Mas como a irmã não se lembrou, ela falou, não, eu vou sumir mesmo. E daí o filme inteiro é essa solidão que ela passa, em todos os momentos, né? De uma hora que ela tem, até a hora que ela fala, né? Não, minha irmã só tinha 5 anos, daí a outra se toca, a gente vê que a fisionomia da outra mudou quando ela falou isso, né? Mas ela não sorriu o filme inteiro. É impressionante, porque ela é uma pessoa alegre de verdade, né? Como artista. E ela fez um papel fantástico nessa posição de tristeza e isolamento. Posso dar uma palavrinha, Denise? Sim. Me tocou muitas dores de muitas formas, né? Mais uma que a gente não comentou e que me tocou também é a dor dos pais que adotam e ficam nesse risco, né, iminente da irmã sair da cadeia, da irmã querer de novo, da irmã vir buscar. Penso que é um medo de pais que adotam, né, um medo constante de em que momento eu vou perder esse filho, em que momento ele pode deixar de ser filho. Então, fiquei pensando nos lugares que cada um vão ocupando nessa história, né? E quando a Sandra Bullock sai da cadeia, me chama a atenção aquela cena que ela está andando uma calçada e aquele movimento, as pessoas esbarrando, e tantos anos, né, encarcerada, e quando você sai, a cidade é outra, as pessoas são outras, tudo está acontecendo, e, né, e você não está naquele ritmo, você... Fiquei pensando nos lugares que cada um foram ocupando aí, né? Ela que era uma irmã, que teve que virar mãe, e que agora volta a ser irmã, aqueles pais que continuam sendo pai, agora que chegou a irmã que era mãe. Então, os muitos lugares que as pessoas vão ocupando nessas relações todas aí do filme, né? Durante tantos anos. E eu achei incrível, já que você está falando da família, né, adotiva, aquela irmã que era tão curiosa, mas que tinha esse amor por ela, né? Que queria entender por que ela tinha tantos pesadelos, o que será que aconteceu? Será que você, lembrando, será que você, sabendo do que aconteceu, isso não vai te liberar? Né? Ela tinha uma ideia interessante, uma hipótese, né? Parecia de que faria bem para ela descobrir o que tinha acontecido, né? Ela via o quanto ela sofria com essas lembranças que eram incompletas, né? É bonito o papel daquela irmã. Como ela foi cuidada pelas irmãs, né? Sim. Eu sempre quis ter uma irmã. E eu só tinha irmãos. Aí eu queria adotar minhas primas de irmãs. Mas não tem problema, minhas primas foram como irmãs para mim. Então, foi muito bom. E uma coisa que eu tenho muito registro é o quanto as crianças cuidaram de mim, né? As minhas crianças pares foram grandes cuidadoras, né? E a gente fica com a impressão que, não, mas quem cuidava de você, né? A gente vai sempre pensar numa babá, numa mãe, num pai, numa tia, num adulto. E olha, quem mais cuidou de mim foram as crianças. Eu tenho esse registro, assim, sabe? Eu fui muito cuidada
por outras crianças. É muito legal isso. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm esse registro também? Não sei. Como as crianças se cuidam entre si, né? É muito bonito isso. Eu fiquei pensando, né, que a Ruth, ela cuidou tanto da irmã, né, tinha essa preocupação tão carinhosa com a irmã, mas ela mesma não conseguia ser cuidada, né? Uma cena que me fisgou foi quando ela ganhou o casaco daquele colega de trabalho que estava ali paquerando ela, e ela questionou, né? Por que você está me dando isso, né? E qual que é o objetivo da tua visita? Por que você está me dando? E aí ele começa, não, porque o seu casaco é ruim, né? Eu te trouxe um outro para te aquecer. E tudo aquilo causou estranheza, né? Os bolinhos que ela recebeu, os donuts, uma forma de indignação mesmo. O cuidado é suspeito, né? Qual é o objetivo desse cuidado? Alguma coisa você quer de mim, né? Porque nunca foi tratada com esse carinho, com essa atenção, com essa delicadeza. Então, eu achei uma cena muito bonita. E eu também fiquei pensando que, assim, 20 anos, né, presa, ela já pagou por algo que supostamente tinha sido cometido, né? Mas quando sai, a sociedade ainda exige que você continue carregando essa cruz, né? Não foi suficiente. Deseja com muita crueldade, né? Então as portas não se abrem com facilidade. Tem muito preconceito ainda, e eu acho que a gente precisa despertar para essa questão, né? Eu penso que no mundo há muitas pessoas generosas, assim como foi o advogado, de coração aberto, e as portas se escancaram, mas existe ainda muita crueldade, né? Há mais pessoas para tirar pedras do que para tirá-las do seu caminho, mas a perseverança é linda e deve existir. Mas é duro a gente depender de uma pessoa, né? De uma pessoa que tem essa generosidade. Eu acho que a gente vive num cercado de medos, né? E realmente, se alguém diz, eu fiquei 20 anos preso por causa de um assassinato, a gente não vai perguntar o que aconteceu, em que circunstâncias, né? A gente tem uma tendência a se afastar. Aquele rapaz até que perguntou para ela, mas foi um acidente, né? Ela poderia ter dito foi um acidente. Ela poderia ter dito foi em legítima defesa, né? Mas nada disso foi dito. Ela disse que não foi um acidente, né? E ela sumiu aquilo, mesmo depois de, né? Num contexto em que talvez ela já pudesse revelar, né? O que tinha acontecido. E então é algo muito difícil, porque a comunicação daquilo é muito difícil. Então, como é que a gente constrói novas relações? É nessa construção dialógica. E se essa construção está interditada, se dizer de mim está interditado, eu fico cercada, né? Eu fico como se fosse aquele, sabe, um castelo cercado de água por todos os lados que ninguém consegue chegar, né? E eu também não chego do outro lado. Então, essa construção dialógica, por isso que eu acho que é fundamental que a gente pense nos grupos, né? Nos grupos como a gente pensa. Eu já trabalhei junto com a Helena, já pensamos os grupos com homens que cometeram violência, tem o curso, né, no NUS para esse trabalho. Então, é necessário pensar nos grupos para pessoas que estão saindo, né, do presídio, estão começando uma vida nova, porque não vai ser fácil construir diálogo, não vai ser fácil. Denise, te ouvindo, eu fiquei pensando que aquele momento que ela percebe que ela não pode,
que o rapaz com quem ela estava ali, começando a ter uma relação de amizade, que diz para ela, não posso e não explica, depois, quando ele explica para ela, eu fiquei pensando que crueldade, que crueldade não poder, essa regra de não poder se aproximar de alguém que passou pela mesma experiência, porque, quer dizer, quem no mundo poderá te entender? Talvez alguém que viveu o que você viveu, né? E isso nossa, esse momento, eu acho que eu fiquei pensando nessa questão de qual é a saída que essas pessoas têm, né? Mas talvez um grupo organizado, né, assim, Mediado com alguém. não vai ser considerado formação de quadrilha, né? Então, exatamente, porque o pressuposto é que você vai se juntar com alguém para voltar para o crime, digamos assim. Né? E até faz sentido pensar. É um preconceito, mas é uma realidade também. Né? A gente sabe que a cadeia é uma escola de crime também. Né? Então, é tudo muito complexo para. Não dá para simplificar nada disso e dizer, não, isso está certo, isso está errado, mas é cruel. Acho que a palavra que ficou para mim é, mas que crueldade, porque como é que a gente consegue ajudar essas pessoas se essas regras são tão rígidas também, né? Verdade. Por outro lado, quer dizer, fica bem evidente também, o filme não aborda isso, mas também fica evidente que as pessoas que o lugar onde ela consegue trabalho é um lugar que acolhe pessoas que provavelmente são imigrantes ilegais, gente marginal, de alguma forma, né? E como a gente condena isso também? Quer dizer, o filme vai te colocando nos lugares muito desconfortáveis, porque a todo momento você vai falando, nossa, eu condeno, eu não concordo, onde que eu fico em relação a tudo isso, né? Enfim. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a assistir o filme agora umas 2 horas antes de começar aqui a palestra da Denise, e então não terminei ainda. Não terminei, mas a participação de todos aí não deu spoiler, parece. Eu acho que ainda vale a pena assistir o filme ainda. E o seguinte, a Rosa Maria me convidou para essa apresentação e eu fiquei muito interessada quando soube que era a Denise. Estava com saudade de você, Denise, ouvir a sua voz. E a sua apresentação foi maravilhosa. Gostei bastante. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção, que me chamou a atenção logo no início do filme, é que a gente, às vezes, foca isso mais como tragédia, né? Uma tragédia familiar. E, na verdade, ela é mais uma tragédia social, né? Na verdade, está inserida aí no contexto, né, dessas contradições e dessa falta, né, de foco humanista, né, na própria forma de organização da nossa sociedade. Né? Todas as implicações de ordem familiar e de sofrimento, ela tem a sua base inicial, se a gente perceber bem, né, no modelo, né, da forma como nós estamos inseridos numa construção social. E eu acho que o filme enfoca bem esse aspecto. Quando a Denise disse que logo no início do filme chamou muita atenção né, aquela agressão, né, aparentemente gratuita, né, porque não havia necessidade de se fazer aquilo da forma como ela se apresenta, e não é nenhuma fantasia o que aparece no filme. Né? E a gente que trabalha e já trabalhou bastante na administração pública sabe o quanto que isso é corriqueiro, né? na vida social, quer dizer, essas invasões, é muito triste você ver crianças chorando, né?
Então, acho que o filme, né, nos traz a essa reflexão, né? Você encontra também na sociedade pessoas que pensam diferentes, né? Mas às vezes a atuação é uma atuação muito particular, né? Só para uma relação que aparece. Agora, como é que nós vamos nos colocar, né, enquanto sociedade, na perspectiva dessa transformação? Excelente pergunta. Eu acho que essa questão que está no âmago do filme mesmo, né? Por isso que eu, no começo, falei assim, gente, eu queria dizer que onde eu fiquei parada é nessa cena, né? Como é que a gente resolve isso sem atropelar, sem né, acabar com a alma das pessoas nesse processo, né? Fala, Lu. Não? Não, eu só aplaudi o Diógenes. Eu sou uma entusiasmada com essas questões sociais, então eu fiquei muito satisfeita com a fala dele. Eu acredito no mundo melhor e acredito que a gente possa fazer a nossa parte, mas também promover que outras pessoas se associem e também que a gente possa transformar o mundo para um mundo melhor, mais justo e digno para todos, né? Eu fiquei feliz com a fala do Diógenes. Rô? Sim. Estou pensando aqui que a gente já caminhou bastante. Eu não sei até que horas vocês costumam ir, mas eu queria perguntar para vocês, né? Se tem mais alguém que gostaria de dizer alguma coisa. A Elô, não lembro dela ter falado nada. Eu não falei mesmo, sabe? E eu, como falo muito, acontece o seguinte, eu tinha assistido esse filme há muito tempo. E assim que veio a primeira chamada, eu até falei, preciso lembrar algumas coisas. Então, dei uma passada rápida com a intenção de rever o filme. E eu não consegui. Mas eu recebi tanta coisa do que eu ouvi aqui, sabe? Primeiro que você vai lembrando à medida que as pessoas vão falando. Mas, assim, em termos do que você ofereceu, foi de uma riqueza para mim imensa, imensa. E, é lógico, isso terá desdobramentos, né? E, sem dúvida, agora vou rever, mas não pude contribuir para vocês aqui hoje. Alguém mais? Alguém gostaria de fazer algum comentário, de falar alguma coisa? Como impactou o filme, se é que impactou, né? Eu penso que é um filme impactante, mas esse é o que eu penso, né? Eu posso falar uma coisinha, pensando, né, no que, agora que a gente está finalizando, no que eu estou levando do filme. Eu acho que teve um fio, né, que alinhavou e que para mim foi leve, acho que por isso que eu me conectei muito, foram as relações fraternas, né? Eu acho que foi uma parte muito leve do filme, e assim, que eu fiquei muito conectada, e para mim é uma grande marca. E a força daquela mulher, assim, né? A determinação, eu acho que isso foi bem marcante para mim. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria só falar um pouquinho sobre agora o que se falou no fim, o Diógenes e depois a Luciana.
foi comentado, a gente viu no filme, e foi bem comentado aqui, a crueldade, né, com uma pessoa que fica marcada, sai com aquele carimbo e aquele carimbo é eterno. Por outro lado, eu tenho pensado muito, inclusive na clínica, por vários motivos, que nós somos, quase todos nós vivemos amedrontados. A gente tem medo. Eu não fui uma pessoa medrosa, nem um pouco. Agora, com a idade, eu sou mais vulnerável. Então, aquela hora de chegar em casa, de abrir o portão, de enfiar o carro para dentro, ufa. Olhar para um lado, olhar para o outro, nós temos muito medo. Então, assistir o filme é uma coisa, ter que lidar com, sabe, uma empregada doméstica, que o marido está na cadeia. Tá bom, ele está na cadeia. E quando ele sair da cadeia? A gente tem muito medo de como as pessoas estão dominadas pelo tráfico e como elas farão muitas coisas, roubar qualquer coisa, porque não pode dever para o tráfico, de jeito nenhum. Então, a gente tem medo. Eu vejo ao meu lado as pessoas mais medrosas do que eu, né? Porque eu não era uma pessoa medrosa. Eu tenho a minha casa e tenho o consultório anexo. Todos os vizinhos que a gente paga ao mesmo guarda que circula com o carro, só abrem a campainha depois de chamar o carro. Eu fui numa reunião, eles olhavam para mim e para o meu marido, acho que eles falavam, esses dois velhinhos são gagás, porque nós éramos os únicos que não faziam isso. Se eu tiver que fazer isso, eu preciso não ter mais o consultório aqui. O paciente toca a campainha, eu digo, espera aí, e vou chamar o carro. Então, eu quis ligar essa crueldade que nós podemos até... Sabe quando uma criança bate no vidro do seu carro e você se assusta e fica com vergonha de ter se assustado? Eu acho que esse medo, ele nos torna muito menos abertos para qualquer ato solidário. Com certeza. Então, acho que o filme dá tantas reflexões, mas você nos abriu realmente um buquê de ideias. Foi muito bom. E que bom que a gente vai poder rever, né? É. Porque acho que faremos isso algumas vezes. Eu gostaria de fazer um comentário. Realmente, essa é a segunda ou terceira reunião que eu participo. Confesso que está uma reunião muito pesada, né? Você está um clima assim pesado, porque realmente isso tocou a todos nós de uma forma muito... Mas acredito que isso também tenha ecoado assim, porque a gente talvez tenha em nós, né, alguma coisa que ecoe, né, que ressoe, né? E o depoimento da Isabel, essa moça que falou por último, que também viu o filme como a gente, né? E, no entanto, conseguiu ver beleza naquilo. Conseguiu ver alguma coisa bonita também. Então, eu acho isso uma coisa também... Não que sejamos, assim, polianas, etc., mas talvez revermos, né, o que nos fez sofrer tanto, né? E também perceber que a vida continua, como ela disse. Então, já que a vida continua, então vamos procurar ver a vida um pouquinho mais bela. O que tem de beleza nisso, né? Tem uma relação extremamente forte entre as irmãs, todas elas, e tem várias coisas bonitas também, como a Isabel mencionou. Então, um pouco isso, que a gente também procure também não ficar só vendo esse lado de sombra, mas também não sejamos poliana, mas porque, de qualquer forma, a vida continua. Muito obrigado. Luiz, eu vou aproveitar que você está falando isso e lembrar para a gente, né, que a Ruth é uma heroína, né? Uma pessoa de um coração gigante, uma mulher que abriu mão de ir para a escola para cuidar da irmã, uma menina bem jovem, já muito responsável, uma pessoa que sacrificou a sua vida pela irmã, para proteger essa irmã, uma pessoa que sacrificou
a sua vida de novo para proteger a irmã da irmã, né? Quando o rapaz liga para ela e fala para ela ir para lá, ela poderia não ter ido, né? A gente não pensa nisso, mas ela poderia não ter ido. E ela foi, e ela enfrentou, e ela quase foi assassinada ali, né? Ou quase viu também um assassinato, e enfrentou a situação. Então, uma pessoa de muito brio, de muita garra, né? Além do fato, né, que a Cissa comentou dos trabalhos que ela fazia, essa garra de construir, essa energia dela, essa resiliência, né, de ser uma pessoa que faz bem o que faz, né? Ela não fazia o trabalho com displicência, era uma pessoa dedicada, uma pessoa responsável. Então, uma pessoa que tem a minha admiração, assim, se fosse uma pessoa, né? Ela tem a minha admiração e ela é um exemplo para mim de vida, né? Então, acho que sim, esse filme, ele tem uma heroína, né? E uma pessoa que eu acho que pode inspirar muita gente. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Eu só queria falar, realmente, tantas coisas que nós vimos no filme impactante, triste, mas tudo isso que a Denise acabou de falar, eu acho que é a beleza do filme, né? A beleza do ser humano, do cuidar, da preocupação, do coletivo, esse olhar amoroso. Então, essa é a beleza do filme. Então, acho que nós temos mesmo que enxergar essa beleza, né? Uhum. E eu vou lembrar a mãe adotiva, o quanto ela também era ocupada com o que poderia, com os sentimentos da Ruth, né? Ela, acho que é alguém também que se conectava com a dor do outro, né? Acho que isso também estou lembrando dela agora, pensando nas belezas, né? E ela guardou todas as cartas, né? Achei muito lindo. As memórias, né, Isabel? Que vieram a ser as memórias, lembranças. Exatamente. Cartas, pelo que eu entendi, de 20 anos, né? É bastante coisa. Obrigada, Denise. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Dê. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Podemos, e ver então, todos encerrar? vocês também. Obrigado, Denise. Obrigado. Obrigada a vocês também pela participação. Denise, muito, muito obrigada por ter aceito o convite e por fazer essa apresentação assim belíssima, riquíssima. Olha, eu não gosto dos íssimas, mas eu não estou conseguindo deixar de lado agora, viu? Muito rica, muito bonita, que convida a gente, que convida a muitas reflexões e convida a mim a assistir novamente o filme. A Helena também vai assistir, né? Porque foi realmente muito rica a sua apresentação. Te agradeço muito, muito, muito. Obrigada, fico muito feliz que vocês gostaram. Obrigada, Denise, também pelo convite. Matei um pouquinho a saudade de você, né? Estava com muitas saudades. Muito, muito grata, viu? A todos. Obrigada. E eu faço minhas as palavras da Rosilda. Assino embaixo. Foi lindo, uma noite muito especial. E agradecemos também a presença de todos, né? Sim. A participação de todos, a presença. Muito obrigada. O próximo será em agosto, né, Helena? Sim. O próximo se iniciar FINOS em agosto e nós vamos informar. Um bom fim de semana para vocês, bom fim de noite. Denise, um grande beijo, um abraço carinhoso. Beijo, obrigada. Boa noite. Obrigada, Denise. Boa noite.